O vídeo de hoje vai começar, mas não vai acabar. Como não vai acabar no infinito? Não, na verdade não é que não vai acabar, né? O assunto de hoje a gente vai falar em vários vídeos posteriores desse daqui. O tema de hoje serão os fatiadores. E como nós vamos usar os fatiadores daqui para frente, o tema vai ser propagado para os outros vídeos. Então, praticamente não vai ter fim, né? Então, solta a vinheta. Existem por aí vários tipos de fatiadores, só que os mais comuns são o Ultimaker Cura e o Simplify 3D. Para o nosso caso, a gente vai usar o Ultimaker Cura. Por quê? Porque eu, estou explicando para vocês aí, acho um pouco mais fácil de ser usado o Ultimaker Cura. Na minha opinião, ele é um pouco mais intuitivo do que o Simplify 3D. Ambos são bons, né? Mas acho que para aprender, né, no começo, no pontapé inicial, o Cura é um pouco mais intuitivo, um pouco mais fácil, né? Acho que o layout dele fica um pouco mais intuitivo. Então, né? Mas nada impede que você use, né, o Simplify 3D. Mas no nosso curso a gente vai usar o Ultimaker Cura, beleza? Mas Kim, estão falando de peça 3D, impressora 3D, vai fatiar, né? O que é um fatiador basicamente, né? Então, quando a gente vai pegar um desenho pronto, ou modelar, né, um desenho, se você já sabe modelar no Fusion, no AutoCAD, em algum lugar, por exemplo, a gente modela aquela pecinha num formato STL, que é o Standard Triangle Language, né? O inglês está afiado, né? Ou seja, a gente tem um código, um formato STL. O meu fatiador vai pegar aquele formato e transformar em outro formato que as impressoras você conhece, que é o G-Code, né? G-Code, nas contas, né? Ia tentar traduzir para inglês, para português, mas não tem tradução, né? Então, é o G-Code basicamente. Ou seja, ele pega aquela sua peça e fatia. Mas como fatia? A gente viu lá no começo que a impressora ela faz camada por camada. Ela faz uma camada, sobe um pouquinho, faz outra, sobe um pouquinho, faz outra e por diante, né? Ah, mas eu tenho várias peças, né? Duas peças aqui, por exemplo, assim, dois indicadores, por exemplo. Ele faz um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, vai subindo, né? Ele não faz um depois o outro, ele faz ao mesmo tempo as camadas, né? Então a impressora funciona assim. Então o fatiador ele realmente vai pegar a sua peça e fatiar, né, em camadas. Além disso, né, ele vai escolher o caminho que eu vou seguir, né, por onde começar, por aqui, né. Aí nós, no caso, controlamos o fluxo, por exemplo, de filamento, podemos controlar a temperatura de impressão, velocidade de impressão, preenchimento, se ele é um pouco mais denso, um pouco mais oco. Quantas camadas eu posso ter externas ou internas, quantas camadas de superfície eu posso ter em cima ou embaixo. Então, a gente basicamente configura nossa peça para que fique o máximo de perfeição, né? A gente quer uma pecinha bonita, né? A gente vai pegar fazer uma impressão e fica aquela peça horrorosa, né? Ai, meu Deus, que coisa feia, né? A gente viu na aula anterior, nas aulas anteriores aí, que o cartãozinho já vem com o código. E esse código é G-Code. Então alguém já pegou o desenho e já fatiou aquilo ali. E se a gente reparar, aquele desenho, tem até um aqui, ó, que repara aqui, ó. Ele é muito... Ele é muito aqui, ó. A gente já mostrou já, ó. A gente quase não percebe as linhas aqui, ó. Aí para fazer um resultado desse daqui, alguém configurou, né? Ah, mas é difícil? Não, não é difícil. Só que a gente tem um pouquinho de estudo, né? Que a gente vai fazer isso daqui. A gente vai passar um pouco do nosso conhecimento para que você consiga chegar no nível desse daí, né? Então, o nosso fatiador serve para isso. Porque eu poderia, por exemplo, ter um desenho igual esse daí, postar na internet lá, pega um desenho na internet, né? A gente vai ver também nas próximas aulas como é que eu pego um desenho na internet. E imprimo direto. Pode talvez ficar com uma qualidade ruim, né? Aí eu posso mexer nos parâmetros ali para conseguir melhorar aquele desenho ali, ficar um pouco mais suave as linhas, né? Porque no fim das contas, a impressora de FDM, ela faz camada por camada. Então é filamento em cima de filamento, né? Então o fatiador serve para isso. Uma das coisas que a gente vai aprender é como você melhorar suas pecinhas e também, como, vamos supor, tem um erro lá. Minha peça ficou muitas linhas aparentes. Dá para mexer? Dá para mexer. A gente vai mexer nisso daí para ficar um pouco mais lisinha. Minha impressão as peças do meio ficaram um pouco descoladas. Aconteceu alguma coisa, tem que ver o porquê aconteceu, né? Então, no fatiador, a gente vai conseguir configurar nosso desenho para que a gente consiga tirar o máximo da nossa impressão, beleza? Então,
Então agora a gente vai começar a entender como funciona o Cura e vamos instalar o Cura no seu computador. Nós não, né? Você vai instalar o Cura, né? Você vai olhar o vídeo, né? E fazer igual, beleza? Então vamos agora para a instalação do Ultimaker Cura. Bom, agora vamos para a instalação do Ultimaker Cura. Vem aqui na página do Google ou qualquer outra página, né, de busca e procura Ultimaker Cura 5.0. Já vai aparecer já para vocês. Vem aqui no primeiro site, certo? E aqui vai aparecer o site da Ultimaker Cura, que também existem impressoras da Ultimaker, que são muito boas por sinal. Então você vem aqui, ó, Download for Free, escolhe o seu sistema operacional, que no caso o meu é o Windows. Apertei aqui e já vai aqui, ó, um downloadzinho aqui do seu Ultimaker Cura, certo? Do seu instalador. Aqui eu posso pular, por exemplo, se eu quiser, mas a ideia aqui é esperar o nosso instalador ser baixado. Então aqui eu vou cortar o vídeo, né? Para vocês não esperarem tanto tempo. E aí eu te volto com a parte já baixada do nosso instalador. Foi feito o download do software na nossa máquina. Agora vamos instalar o software Cura na nossa máquina. É bem simples, né? É igual instalar qualquer software que você baixa. Baixou e vê Next. Concorda aqui, pode ler, né? Eu não li, mas fique à vontade para ler. Eu concordo, certo? Aqui vai ser onde vai ser instalado. Eu posso mudar aqui, mas eu quero instalar no meu SSD normal. Aqui seria para você criar algum atalho, mas não vou vincular com nada. Vou direto para instalar aqui. E aí, mais uma vez, a instalação normal de qualquer software na sua máquina. Esta parte aqui também vou pular para não ficar muito grande o nosso vídeo. Bom, então quando eu abro aqui o meu software, né, meu Cura, eu tenho este layout aqui, certo? No caso, eu gosto das minhas coisas em português. Então eu venho aqui em preferências, né, configurar o Cura e escolho a linguagem, né, nosso idioma, português, né? Ah, mas eu gosto de inglês. Ótimo, não tem problema nenhum, né? Então você vem aqui e vai escolher o inglês, certo? O português. Aí tem que fechar e abrir o Cura. Quando você fechar e abrir, ele vai ficar em português. Então vou fechar aqui e vou abrir. Então você vai ver na volta já o Cura em português. Então aqui você vê que ele já mudou para português. Eu fechei, né? E abri de novo. Aí tá aqui, beleza. Então, temos aqui primeiros botões de qualquer software que existe, né? Aqui, arquivos, para editar, ver, ajustes, extensões, preferências e ajuda. Aqui vocês não mexam por enquanto aqui. Aqui a gente vai mexer pouco aqui, na verdade, né? Só se você quiser configurar o seu software. O importante é isso daqui, ó. Tem essa pastinha aqui, que é onde nós pegamos o nosso arquivo, certo? Se for o caso, que não é o caso agora ainda. Aqui tem uma Two Trees Bluer, que é uma impressora que também a gente usa. Então a gente está com uma impressora aqui já instalada no nosso Cura. Aqui também estamos usando um PLA genérico, porque tudo que a gente faz, a gente usa pelo software, né? A gente não configura ele pelo pré-estipulado. Por que não? Porque talvez um software, um PLA, seja diferente de outro. Então tudo que a gente vai configurar, a gente vai configurar nosso menu ali, que a gente vai ver daqui a pouco. No caso do bico é o 0.4, se no uso é bico, né? Então a impressora, a Ender, vem com bico 0.4 mm, que é o padrão dela. E aqui é outro botão que eu posso ter as minhas configurações, certo? Então, primeira coisa, para mexer aqui, né, na nossa mesa. Então, quando, por exemplo, eu pego o scroll, né, aquela rodinha, e vou para frente, o que acontece? Ó, dá um zoom in. E quando eu volto, logicamente, dá o zoom out. Quando eu aperto o botão direito e seguro, eu mantenho ele fixo num eixo e rotaciono aqui, de acordo com o meu movimento do mouse. Se, por exemplo, eu quero mexer na mesa, né, deslocar a mesa, eu seguro com o scroll roll, então aperto agora e seguro, e faço um deslocamento da mesa toda, só que ela mantém o eixo fixo, né? Então ela vem aqui, na verdade, ela não gira a mesa, né? Ela desloca a mesa. Então, bolinha não, no caso a rodinha para frente e para trás é o zoom, botão direito aqui, para mover a minha mesa, e botão do scroll roll apertado, ela desloca a minha mesa, certo? Então temos esse botão aqui. Ah, eu fiz uma coisa aqui que eu não consegui voltar, né? Aqui embaixo tem alguns botões aqui já, ó, esquerda aqui, ó, que eu, quando eu aperto, ele já vai para as faces, né? Face frontal, aqui de cima, de esquerda, de direita e assim por diante. Aqui é a perspectiva. Então vem aqui e chegou para a próxima aqui. Essas linhas aqui, gente, azuis, é o meu limite da impressora. Então até aqui eu posso imprimir peça. Então vai ter coisa para fora que eu não vou poder imprimir porque a mesa, né?
e o bico não consegue chegar lá, né? Então fiquem ligados nisso daí, mas dificilmente, né, vocês vão cometer esse erro aí. Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar uma impressora, que no caso vai ser a Ender. Então eu venho aqui, aperto, adicionar impressora, e tem aqui, ó, ou na rede ou uma local. No caso, eu vou querer uma local. Aqui eu vou ter por fabricantes, né? Então eu vou vir aqui, a nossa impressora é a Creality, né? Ender 3, então eu vou no Creality 3D, que está aqui. Repara que tem várias impressoras, né? Então, um dos motivos que é bom o Ultimaker Cura é porque eu posso adicionar vários tipos de marca de impressora. Dificilmente uma impressora não vai estar aqui, né? Dificilmente. Será que é possível? Não é possível, né? Mas dificilmente não vai estar aqui. Então, Creality 3D, né? Também a Creality tem várias impressoras, né? Você já pesquisou um pouquinho, ela tem várias. No nosso caso, é a nossa Ender 3, né? Que também tem algumas coisas iguais a Ender 3 V2. No nosso caso, é a V1, né? Mas Ender 3. Então, clica aqui e adicionar. Pronto. Quando adicionar, a gente vai abrir outra página aqui. Que aqui, por exemplo, é a impressora, que vai mostrar o tamanho da mesa, largura X e Y, ou seja, o tamanho, né? Que vai ter a nossa mesa. Ela tem 235 milímetros, tanto na direção X quanto na direção Y. E uma altura, ou seja, o bico, ela pode ir até 250 milímetros. No nosso caso, é a retangular, né? Que existem as elípticas, que elas giram, no caso, mas não é o nosso caso. Aqui eu posso ou não colocar a origem no centro, deixar sem, né? Sem estar marcado. Nossa mesa, ela vem com a mesa aquecida. E aqui, volume de construção aquecido, não, deixa sem marcar. E o software da impressora é o Marlin, né? Então o software que a gente vai usar para fatiar, nosso fatiador é o Ultimaker Cura, mas a impressora tem um software que é o Marlin. Ou seja, a gente pega, como eu falei lá no começo, temos um STL, vamos transformar isso aí em G-Code. Então a impressora, ela trabalha com G-Code. Ela tem um aqui já, por exemplo, que é o G-Code inicial e o final aqui, né? Que são as configurações dela, como é que ela faz, né? Como ela começa e como ela acaba, né? Aqui, ajuste da cabeça de impressão, que no caso é nosso bico, né? Também aqui, não mexam aqui, certo? Aqui, como aqui estamos num software, né? Num Cura, já está bem atualizado. Evitem ficar mexendo muito nessa parte aqui, porque já foi né, padronizado, então não mexa. Mas dá para ver aqui, por exemplo. Aqui é a extrusora 1, porque temos uma impressora com um só extrusor. O diâmetro do material, que no caso é o PLA, ele é de 1,75 milímetros, ou seja, existe o de 3 milímetros. Então quando for comprar o seu material, né, ou o PLA, ou o ABS, ou outro tipo de material, olhem se é 1,75 milímetros. Geralmente vai ser, né, mas só para ter essa parte aí. Aqui eu posso ter um deslocamento de bico, né, para fazer alguma, por exemplo, alguma compensação, que também não é nosso caso, então não mexam aqui, né? E vem aqui próximo, certo? Adicionei a minha impressora. Quando eu adiciono minha impressora, o que acontece? Eu tenho aqui já o meu logotipo aqui da minha mesa já mudou para Ender. Por quê? Porque eu estou usando a impressora da Ender, né? Então aqui, deixa eu aumentar aqui, seguro no scroll, agora eu seguro direito e viro para cá, Ender. Se eu ver aqui e apertar na Two Trees, eu vou ter o logo da Two Trees Bluer, que é a outra impressora que a gente tem aqui. No caso, vamos usar a Ender, certo? Que é essa padrão. Então, vem aqui de novo e pá. E coloca a Ender. Mas por que tem duas diferenças? Porque, por exemplo, a Two Trees Bluer, né? Ela tem uma mesa um pouquinho maior que a Ender. Então, eu tenho que colocar nos parâmetros a da Two Trees. E quando eu for usar a Ender, eu tenho que colocar a da Ender, certo? Então, aqui, beleza. Está instalada a minha impressora. Então agora eu sou apto a imprimir o que eu quiser, né? Aqui, como eu disse anteriormente, tem um botão e alguns parâmetros aqui, ó. Então vamos apertar ele aqui, ele abre essa janelinha aqui. Resolução. Tá vendo aqui, ó? A camadinha aqui? Resolução é a altura da camada. No nosso caso, a gente vai usar, por enquanto, a standard, ou seja, padrão, de 2 milímetros. Por quê? Quanto menor aqui o tamanho da camada, a peça fica com uma resolução maior. É como se fosse mais ou menos os pixels da televisão. Quanto mais pixel, maior a resolução. Quanto menos pixels, menor a resolução. Na impressão é mais ou menos a mesma coisa. Então aqui a altura de cada camada vai ficar em torno de 0,2 milímetros. Se eu diminuir a altura entre as camadas, eu tenho uma peça com uma resolução maior.
Eu posso também, no caso, aumentar aqui, né, a distância. Aí fica uma baixa resolução. Então aqui é a baixa qualidade, por exemplo. Que é a minha resolução. Deixa padrão aqui, por exemplo. Aqui é o preenchimento, ou seja, no caso o meu enfio, é quanto por cento da peça vai estar preenchida. Eu posso ter do 0 é o oco, né? Eu posso ter do 100 é o maciço. Então, quando a gente quer uma pecinha, a gente depende da peça também, mas fica em torno de 10 a 20, né, por cento de preenchimento. Aqui, se eu quiser preencher gradual, reparem aqui, quando eu vou para algum botão, aparece para a gente que é uma informação. Então, preenchimento gradual aumentará gradualmente a quantidade de preenchimento em direção ao topo. Ou seja, vai começar de um preenchimento pouco, né, até um preenchimento, vai aumentar o preenchimento, vai ficar mais densa essa peça, né. Aqui eu tenho o suporte, quando eu preciso, né, que a estrutura faça quando eu tenho linhas que não tem onde imprimir, no caso usar o suporte, e aqui eu tenho a aderência, que a gente vai ver com calma cada parte aí, certo? E aqui, gente, eu tenho personalizado. Então aqui, mas aqui, por exemplo, mas pô, é fácil, né? Você mexe aqui para 20, escolhe aqui, acabou. Posso imprimir? Pode, né? Na verdade pode. Só que se eu quiser ter um máximo da minha impressão, se eu quiser, né, mudar os parâmetros, eu tenho que vir aqui em personalizado. Aqui sim que começa a brincadeira. E aqui ele tem vários parâmetros: qualidade, parede, superior e inferior, preenchimento, material, velocidade, percurso, direção, suporte, descimento, extrusão dual, correções da malha, modo especial e experimental. Ou seja, quando eu aperto aqui, ó, ele abre mais um monte de opções. Aqui, ó. Então é muita opção para você mexer, né? Muita configuração. Mas calma que a gente vai começar com bem tranquilo, né? Aqui em cima, quando eu aperto também, eu posso selecionar o que eu quero ver. Então aqui, por exemplo, eu quero as configurações básicas. Vai tirar algumas configurações aqui, algumas opções. Avançadas, aparecem outras, expert e todas, né? Eu geralmente escolho todas, né? Que aí eu posso ter um controle maior do que eu estou imprimindo, certo? Então temos essa parte aqui inicial. Quando eu aperto aqui, eu tenho aqui, por exemplo, que ele some aqui a minha janelinha. Mas tudo bem, vou imprimir o quê? Tá, então vamos pegar aqui, por exemplo, uma pecinha aqui. Vamos aqui então pegar uma peça, certo? Para a gente entender mais ou menos como é que funciona o nosso software. Então a gente vem aqui, arrasta uma peça aqui para dentro, certo? Esse é o RoboMaker Fair, que é bem famoso, né, na cultura maker, mas depois a gente fala sobre isso daí. Primeira coisa, arrastou, ele aparece mais ou menos nesse formato aqui. Reparem, quando ele entrou, apareceu este menu aqui e apareceu este menuzinho aqui, certo? Então, de novo, ó, deletar esse aqui, aí some os meus menus. Então, de novo, vou pegar e colocar aqui dentro, aí ele apareceu o menu da esquerda e aqui embaixo. Aqui também algumas coisas, que é o nome da peça, né? Algumas outras coisas aqui. O que é importante a gente entender? Primeira coisa, este menu da esquerda, que a gente vai iniciar a nossa explicação. Quando eu aperto na peça, ele é ativado. Então, repara só. Soltei, apertei. Ativou aqui a pecinha, por exemplo. Então, o primeiro menu é para realmente mover, né? Tem a ver com os movimentos da nossa peça. Vai mover para quê aqui? Então, por exemplo, eu quero que minha peça seja um pouquinho para frente. Então, vem aqui, seguro aqui e movo minha peça. E solto. Mas viu que ficou uma cor estranha, né? Quer dizer o quê? Aqui, ó. Saiu da mesa de impressão. O bico não vai chegar aqui. Não tem mágica, né? A impressora é bem boa, mas não tem como conseguir fazer fora da mesa, né? Então tem que voltar aqui para minha mesa de impressão. Quando eu faço isso daí, pá, ela fica, ó, dentro da mesa com a corzinha amarela, geralmente. De novo, ó, aqui fora, por exemplo, bracinho fora. O que acontece? Ficou fora. Ela nem imprime, porque ela vai dar uma mensagem que você tem que colocar o seu material, a sua peça dentro da mesa de impressão, né? Ou seja, redimensionar a sua peça. Mas, por exemplo, se ela for muito grande, né? Deixa eu ver depois essa parte aí. Então temos aqui movimento, certo? Quero movimentar ela para cima. Tem como? Tem. Aqui, ó, pronto. Só que ela cai. Por quê? Aqui, ó, drop down. Ou seja, ela sempre vai deixar o modelo para baixo, como se fosse a gravidade atuando, né? Então eu desmarco aqui, por exemplo, levanto, ficou, ó, que mágica, ó. Mágica, né? A peça ficou flutuando. Tem como imprimir isso daí? Obviamente não, né? Porque o material vai começar a imprimir aqui, ó, vai cair. E aí vai ficar uma impressão tudo errada, né?
Então não tem como imprimir por essa parte aqui. Então, de novo, drop down, posso travar aqui. Quando eu travo aqui, ó, não tem como eu movimentar a peça aqui, né? Mas eu não quero que ela fique travada. Eu quero que ela fique solta, né? Então aqui, beleza, solto. Aí eu mudei pra cá. Ficou ruim, que era no começo. Então eu venho aqui, botar 0, 0, 0, que é a origem da minha mesa. Pronto. Está aqui na minha origem da mesa. Mas Kim, essa peça é muito grande, né? O que eu faço agora? Então, para isso, tem aqui o redimensionamento da minha peça. Então aqui, ó, repara que tem um redimensionamento uniforme. Ó, difícil falar, né? Que ou seja, eu vou aumentar ou diminuir o tamanho da minha peça. Então aqui, por exemplo, ó, eixo X 100%, Y 100% e Z também 100%. No caso, quando eu mudo aqui um parâmetro, vamos colocar metade da peça e dou Enter, ela diminui todas as suas direções. Por quê? Vamos botar aqui para cima, por exemplo. Se eu tiro isso daqui e quero, vamos que fique menorzinho, né? Boto 50. O que acontece? Vamos que ficou achatado. E vai imprimir assim? Vai imprimir assim. Vai ficar uma coisa meio achatada, né? Então, deixa ele como é que ele estava, né? Então, quando eu quero redimensionar, eu aperto aqui para ficar uniforme, certo? E aqui eu posso também alinhar o redimensionamento, que a gente usa pouco essa parte aqui. Vamos supor que eu fiz a coisa errada aqui, por exemplo. 50, aqui botei 60. Ó, ficou tudo estranho também. Ficou um ovo aqui, ó, né? Eu posso vir aqui, né, e voltar o meu redimensionamento. Então aqui sempre coloco redimensionamento uniforme, certo? Então primeiro botão movimento, segundo botão para a gente mais ou menos mexer na peça ali, no meu tamanho da peça. Aqui é para rotacionar, né, para escolher uma face que eu quero imprimir. Então, por exemplo, voltando aqui um pouquinho, eu falei, tá muito grande, então eu quero diminuir. Vem aqui, 50%, diminui a pecinha. Caiu por quê? Porque eu estou com o meu drop down ativado, né? Se eu não tiver ativado, ela vai ficar flutuando. Então na escala de novo aqui eu mudei o tamanho da escala, por exemplo. Nesse botão é o de rotacionar, né? Eu quero que ela fique em pé, né? Olha que beleza. Ficou em pé. Soltei, pronto, ó. Ficou aqui, vai imprimir assim, ó. Repara que tem algumas cores diferentes, né? Que tem um vermelho, tem um azul, né? Deixa eu ver porque daqui a pouco essa parte aí. Dá para imprimir assim? Dá para imprimir assim? Imprimir assim? Dá, né? Mas não é o ideal de imprimir assim. Então eu posso aqui de novo voltar aqui, como é que ela estava aqui, por exemplo. Eu quero imprimir, quero que ela fique com o pé. Então vem aqui, por exemplo, aperto esse botão aqui, ó. Selecione a face a alinhar com a plataforma de impressão. Vou pegar do pé. Então viu, ficou de pé aqui, por exemplo. Mas, de novo, eu não quero isso daí. Volto para cá. Vou ver se aqui está no certinho no meio. Não está aqui, ó. Então 0, 0, 0. Bota no meio, beleza? Movimento, escala, rotação. Esses 4 aqui são para espelhar, por exemplo, a minha peça, que não é o caso, a gente vê isso agora. Aqui, ajustar para o modelo, bloquear suporte, que a gente vai ver o que é o suporte daqui a pouco, e aqui o suporte cilíndrico, né, que é uma customização da peça. Então, voltando aqui para a parte de movimento, a gente vai entender um pouquinho como é que a gente escolhe algumas coisas. Vamos supor, escolhi essa peça para imprimir. Eu quero imprimir a peça, né? Aqui eu vou escolher, como eu já tinha dito anteriormente, alguns parâmetros aí. Então, vamos pegar o primeiro recomendado que a gente tem aqui, por exemplo. Então aqui o preenchimento é 20%, não tem suporte e não tem aderência. Ou seja, não quero que tenha suporte, que não precisa nessa peça aqui, e também não precisa da aderência. O que é cada coisa? Vamos ver aqui primeiro o que é o preenchimento. Quando eu quero fazer, eu quero começar a ver se a peça vai ser... Quando eu quero imprimir a peça, a primeira coisa a fazer é fatiar a peça, ou seja, é colocar os parâmetros na peça, né? Eu pegar o meu STL e gerar um G-Code para a minha impressora entender o que eu quero fazer com a minha pecinha ali, por exemplo. Então eu venho aqui fatiar, aí ele vai transformar, como eu disse anteriormente, o STL em G-Code. Pronto, já mudou aqui. Aqui eu estou com um preenchimento de 20%. Eu quero ver isso daí. Como é que eu faço para ver isso daí? Eu venho aqui, ó, lá em cima, pré-visualização. Aí ficou, ó, com as cores diferentes já, tá vendo? Vermelho, amarelo, laranja, né? Verde, na verdade, né? Vou dar um zoom aqui pra gente ver aqui o que é cada cor aqui. Então reparem que aqui, ó, eu tenho uma barra com um número, 233. Esse número aqui são as camadas que vão ser feitas nessa pecinha aqui.
Quando eu aperto aqui, por exemplo, ó, e abaixo, ele vem aqui, ó, mostrando camada por camada. Então, repara que no meio aqui, ó, esse quadriculado aqui no meio é meu preenchimento. Então aqui, ó, 20% representa isso daqui, ó. Então quando eu abaixo mais, eu tenho minhas camadas por camada. Então ele faz uma camada, sobe e faz outra, como dito lá anteriormente no primeiro vídeo. Aqui, por exemplo, ó, essa aqui é de camada, certo? E essa aqui de baixo é de percurso. Então aqui, ó, aqui mostra o percurso da impressora, ou seja, mostra qual caminho que ela vai seguir. Geralmente, as impressoras fazem uma linha, né, que circula a minha peça, para começar a fatiar, para começar a fazer minha peça. Então, por exemplo, aqui, ó, ela faz uma vez, depois 2 vezes e 3 vezes. Aí começa a fazer. Para que serve isso daqui, essa linha aqui? Geralmente é para, por exemplo, é para descartar aquele material que pode estar queimado, pode ter, por exemplo, mistura de outra cor, se eu tiver, por exemplo, com outro material. Então isso é para isso, né? Ó, isso é para isso. Isso é para descartar o material que estava no bico ali, né? Aí depois ele começa a fazer minha peça, camada por camada. Então, ó, fez aqui, pá, mostra o percurso. Pá, 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 pá. Pronto, uma camada. Tá aqui, camada 1 à direita aqui. Subiu para 2, mesma coisa. Ou para 2, por exemplo, mesma coisa. Então, ó, voltando aqui, fez a 1, aí ficou agora cinza, aí faz a segunda camada. Mesma coisa, fez a segunda camada. Aí subiu mais um pouquinho, para a terceira camada. Para a terceira camada, mesma coisa, para a terceira camada. Então, visto de frente aqui, ó, vamos ver aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó, bem pertinho aqui, ó. Ó. Aqui, ó, é a terceira camada, tá vendo aqui, ó? A primeira é daqui, a segunda e esta é a terceira camada. E vai ser assim até fizer 233 camadas. Então, ele vai subir aqui, ó, 233 camadas. Isso aqui, com essas configurações iniciais, que a gente não mudou nada por enquanto, vai dar 3 horas e 41 minutos. Vai gastar 39 gramas de material, que representa 13 metros e 20 centímetros, no caso do PLA. Aqui para a gente ver o que é essa parte aqui, que na verdade é para, como se fosse quanto é do material, tipo de dinheiro, né? Mas por enquanto não é importante essa parte aí. Vamos supor que eu quero mudar isso daqui, quero que seja mais rápido, por exemplo. Eu poderia fazer o quê? Poderia, em vez de ter um preenchimento de 20%, botar 10 aqui, por exemplo. Quando eu mudo o perfil aqui, ó, ela some. Por quê? Porque eu não fatiei ainda. No preparar mostra a peça, mas no pré-visualização não tem como ainda. Aí eu fatio de novo. Fatiei de novo. Então fatiou, passou, né? Ó, agora vai para 3 e 24 minutos. Não mudou muita coisa, né? Mas por dentro aqui, ó, ele muda um pouquinho, ó. Ele fica menos linhas aqui, menos material por dentro, né? Então aqui, ó. Fica mais oco. Ah, quero diminuir mais ainda, tá? Ficar 0, por exemplo. Oco, por exemplo. Fatia aqui também de novo. Aí ficar somente as linhas externas ali da minha pecinha aqui, ó. Então ficou só a parede aqui, tá vendo? É linha de superfície e parede. Subiu aqui, ó. Essa pecinha aqui poderia dar erro, né? Vai dar erro? Não, não vai dar. Pode dar erro, né? Porque não tem um preenchimento que sustente as camadas ali. Só sabendo quando imprimir, né? Mas, aqui por exemplo, ó, foi para 3 e 11. Então não muda muita coisa. Então o 20 aqui, ó, de 15 a 20 tá ótimo para essa pecinha aqui. Fatiou, passou, né? Então fatiou aqui, ó, pronto. De novo, voltou para 3 horas e 41 minutos. Vamos supor que eu tenho uma peça aqui, que ela esteja assim, por exemplo. Igual eu falei anteriormente para vocês, esteja assim, né? Curvado. Lembra que eu falei das cores? Então, as cores geralmente, quando são esse meio azul, tem um azul nome, que eu não sei qual é que é esse azul, mas esse azul aqui, por exemplo, é sempre aonde está em contato com a mesa, certo? Repare que eu tenho mais nenhuma superfície com esse azul aí. E o vermelho, teoricamente, é onde precisa de suporte. Por quê? Porque se eu imprimir essa peça assim, essa parte aqui, por exemplo, deixa eu fatiar aqui para vocês verem aqui, ó. Fatiando aqui para vocês verem. Aqui, ó. Quando o bico vem aqui, por exemplo, nessa partezinha bem aqui da mão aqui, ó. Aqui, por exemplo, repare que não tem como o bico fazer coisa ali, porque não tem onde... Não vai no ar, né, gente? É igual você filmar, tá flutuando, não vai flutuar, né, gente? Não é mágica, né?
que ela flutuar, então não tem como fazer assim. Então quando eu tenho essa parte vermelha, é onde eu não tenho alguma coisa para sustentar a peça. Aí que entra o suporte. Então quando eu ativo o suporte, por exemplo, e fatio de novo, o que acontece? Ela faz a pecinha com o suporte, onde precisa ter, por exemplo. Então essas colunas azuis é para sustentar minha peça. Então onde tem azul é o meu suporte, ou seja, é onde que eu precisaria ter para que ela não ficasse flutuando no ar, porque logicamente não vai ter que flutuar no ar, né? Então tem isso aqui, por exemplo. Já o aderência, por exemplo, vou tirar o suporte aqui, por exemplo, botar a aderência aqui e fatiar de novo. É para a peça aderir melhor à mesa. Vamos supor uma peça que tem uma superfície fininha, né? Que ela possa a ponto de cair, tombar. Então vai ter isso daqui, ó, essas linhas aqui, ó, para aderir bem à peça, ou seja, ela vai fazer as linhas aqui, faz, aí começa aqui ó, a fazer a peça. Fez uma parte, outra parte, uma camada. Então essas linhas aqui azuis são o quê? São as minhas linhas de aderência para a peça ficar bem presa na mesa. Que no caso para essa, né, essa pecinha não precisa disso, né? Por quê? Porque ela já vem num formato que aí dá para você imprimir, que é sentado aqui, por exemplo. Se eu fatiar aqui, por exemplo, preparar, eu vejo aqui embaixo de novo, onde eu preciso aqui do meu suporte, que é o vermelho, e aqui, ó, é onde a peça está em contato com a mesa. Essa peça precisa de suporte? Sim e não, né? Tudo é sim e não, na verdade, né? Por que sim e não? A gente vai ver na frente ali que depende muito do ângulo, porque teoricamente essa peça aqui, vamos fatiar aqui de novo para a gente ver aqui. Essa aqui, por exemplo, ó, ela tem uma parte que eu teoricamente precisaria de suporte, né? Porque ela fatiaria no ar, ou seja, ela iria imprimir aqui, ó, onde não tem nada, por exemplo. Deixa eu tirar o suporte aqui para a gente ver melhor aqui. Só que depende muito do ângulo, né? Deixa eu ver como testar isso daí. Então aqui, por exemplo, ó, ela vem aqui, ó, vamos pegar esta parte aqui específica aqui, ó, do braço esquerdo aqui do robô. Ela teoricamente não tem onde sustentar, mas ela sustenta na própria peça, na própria linha aqui. Então, teoricamente, eu posso imprimir essa pecinha sem suporte, né? Ah, mas eu não confio. Então você vai lá e coloca o suporte, né? Mas aí depende muito da impressora. No caso da Ender, imprime esta peça aqui sem suporte, né? Que as linhas ficam uma em cima da outra. É como se fosse uma sustentação da própria peça. Ah, mas não quero. Então você vem aqui, ativa o suporte, fatia de novo. Fatiou, ela vai mostrar a sua peça agora com suporte, por exemplo. O suporte fica realmente onde eu tinha o vermelho, que é no caso embaixo dele aqui, ó, nessas partes aqui que aparentemente são ocas, né? E aqui é a parte do olho aqui do globo ocular dele, né? Então aqui na pré-visualização ele vai mostrar a peça com suporte. Imprimiu, tirou o suporte, beleza. Então mais ou menos isso aí. Ah, mas repara que aqui aumentou o tempo, né? Então quero mudar o tempo, por exemplo. Então você vem aqui e tira o suporte, né? Tudo depende do que você quer fazer. Logicamente, cada peça tem a sua particularidade. Por quê? Por exemplo, essa peça tem poucos detalhes, comparado com outras peças, por exemplo. Tem peças mais detalhadas, aí tem uma configuração diferente, né? Aqui, quando a gente vê no personalizado, por exemplo, que a gente já viu algumas coisas, aqui, por exemplo, qualidade. Então a gente viu aqui que é 0.2, né? Vamos supor que eu quero que essa minha peça fique um pouquinho com mais qualidade, ou seja, com menos linhas aqui, ó. Repara que aqui, ó, as linhas vermelhas são as linhas, teoricamente, externas. Então aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho linhas vermelhas e linhas verdes. Então as verdes são as internas, né? E as vermelhas são as externas. Então aqui, quando eu mudo para 0, vou mudar aqui, ó, tá? Repara aqui essa imagem aqui. Vou mudar para 0.1 e fatiar de novo. Ele vai aumentar o número de linhas da minha peça. A primeira vez era 233 linhas. Agora ó, são 466 linhas. A gente quase nem vê a parte verde. Por quê? Porque aumentou muito as minhas linhas, né? Então, de novo, voltar para 0.2, fatiar de novo aqui, ó. A gente vê aqui, por exemplo. Então, ó, qualidade. Ó, as externas ficaram bem menos. Por quê? Porque a linha tem poucas linhas.
Então, quando eu coloco mais linhas, né, eu diminuo o valor aqui e fatio e aumenta as minhas linhas. Eu dobro praticamente as minhas linhas. Fazendo isso, logicamente, o tempo também vai aumentar, né? Agora, 7 horas, eram 2 horas, né, sem o suporte, né? Ou 3 horas sem suporte. Com suporte e com uma camada de 0.1, que é uma boa resolução, ó, como é que fica a minha peça. Ela quase triplica o tempo, né? Quase, né? Porque mais que dobrou o tempo, né? Então, tudo que você mexer interfere em alguma coisa, obviamente, né? Ah, mas eu quero que seja mais rápido. Então, vem aqui no material, no velocidade, e aumenta aqui minha velocidade de impressão. Lembrando que quando eu coloco numa opção, ela aparece uma janelinha, o que você está mudando no seu parâmetro. Então aqui, velocidade de impressão, mostra o que vai mudar aqui. Preenchimento, mostra do preenchimento, e assim por diante. Importante, vamos supor que quero mudar isso aqui, vou imprimir. Se fosse imprimir, imprimiria assim, ó. Imprimiria com 0.2 mesmo, sem problema nenhum, certo? E aqui, ó, com preenchimento de 15%, 10%, tá ótimo isso aqui, por exemplo. Posso escolher o padrão, que já vi também com calma essa parte aí, né? Sem suporte, recomendado aqui, sem suporte, sem aderência, certo? E aqui, antes de tudo, é o configurar minha temperatura. Então, para este material que eu tenho aqui, eu sei que a temperatura boa dele de impressão fica em torno de 195 graus. Então, vem aqui. Ah, mas eu tenho material que foi de 200. Então, você vem aqui e bota 200, por exemplo. Que é que eu falei em algum vídeo já. Tudo é bom se mexer pelo software, não pela impressora. Então, tudo que você vai configurar está nisso aqui, por exemplo. Ah, eu quero aumentar um pouquinho a sua velocidade. Vou botar para 75, por exemplo. Aqui, no caso, milímetros por segundo. Fatio aqui. Eu vou ter uma pecinha que vai demorar 3 horas e 5 minutos. Eram 3h41, né? Sem suporte. Aqui ficou essa pecinha aqui. Ah, mas tá ruim? Não, não tá ruim. Tá com uma coisa boa, né? Aqui, por exemplo, posso diminuir também. Para 40, né? Se for o caso. Fatio de novo. Logicamente, o tempo vai aumentar. Então, logicamente, eu vou fazer tudo pelo software. Todas as configurações. Temperatura, velocidade, qualidade da minha peça, qualidade das paredes, né? Se eu vou ter camada, se eu vou ter mais camadas superiores e inferiores, meu preenchimento, então tudo eu vou mexer aqui, né? Então cada coisa que a gente vai ver, a gente vai pegar um projetinho para entender quando eu mexo em qual parâmetro, né? E qual mais ou menos seria bom eu usar para alguma coisa, para alguma peça, por exemplo, certo? Então esse foi o Cura. Então eu tive alguns menus aqui, como é que eu mudo os menus, né? Como é que eu faço para interagir com a parte das camadas, como é que eu posso mexer na parte de movimento da peça, como eu posso girar, se eu quiser girar, aumentar, diminuir, né? Aqui, vamos botar aqui, por exemplo, a 25, só para a gente acabar aqui nessa parte aqui. Diminuiu, fatio aqui. Logicamente, peça menor vai ficar 1.5 horas, ou seja, 1 hora e 5 minutos, né? Ou seja, bem mais rápido. Só que também, ó, a qualidade aqui, ó, ficaram 117 camadas aqui. Então ficou mais ou menos, né? Se eu quiser melhorar essa pecinha aqui, eu venho aqui na qualidade, 0.1, né? E fatio de novo, vai ficar um pouquinho com mais camadas. Só que menor, né? Tem parte, ficou bem menos partes aqui, entre aspas, espaçadas, né? Elas se fecham. Mas Kim, e esses pontos brancos aqui? Já vem as próximas aulas ali, que é a costura da peça, né? A gente pode esconder essa costura aí da peça. Mas o que é costura? Basicamente, é onde o bico começa a fazer a sua impressão. Então, vamos pegar aqui, para debaixo aqui, por exemplo, ó. Aqui embaixo aqui, por exemplo. O bico começa aqui, ó, primeira camada aqui, ó. Daquela parte ali, ó, começa ali, ó, tá vendo? Então, começou ali. Aí fez a primeira camada, subiu, começou sempre ali. Então, sempre o bico começa ali, ó. Tá vendo? O pontinho branco aqui, ó. Eu posso esconder, por exemplo, a camada. No caso da minha peça. Neste caso aqui, ele distribuiu. Então, vários pontinhos brancos. Mas eu poderia fazer só em um lugar, ou uma linha, né? Aí também depende da peça, né? Depende de como a sua peça ela é desenhada. Mas, por enquanto aí, essa visão geral, né? Geralzona, né? A gente não detalhou muita coisa aqui do Cura, porque a gente vai detalhar nas próximas aulas, né? Basicamente, os menus são esses daí, né? Pra gente mexer, são essas partes aí, beleza? Então esta foi a aula de hoje, né? Basicamente instalamos o Cura, vimos um pouquinho do layout dele.
alguns parâmetros que eu posso mexer ali, né? Para as próximas aulas a gente começar realmente a entrar nesse mundo do Cura, que é o mundo, como diremos, existe a impressão, existe a impressora, existe o software, né? Bom, vou ficando por aqui e espero que tenha ficado tudo claro para você e te vejo nas próximas aulas.